Essas desculpas pareciam apenas isso quando Sofia foi levada inconsciente ao hospital no último fim de semana. A história que me contaram era que ela estava engasgando com comida, com pão com manteiga de amendoim e geleia, enquanto dormia. Os médicos informaram que Sofia tinha sangramento cerebral e outros ferimentos. A polícia de Exeter agora trata sua morte como assassinato. Bem-vindos ou bem-vindos de volta. Eu sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. Quero agradecer pelos comentários gentis que tenho lido. Depois de tantas horas nesses casos, é importante ouvir essas palavras, então obrigada. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma garotinha que perdeu a vida para um homem muito doente, um homem que nunca deveria ter ficado perto dela e da irmãzinha dela em primeiro lugar. E, na minha opinião, nem todos os responsáveis pela morte dela foram responsabilizados e punidos. Mas me digam o que vocês acham no final. Essa é a história de Sofia Acosta. Sofia Acosta nasceu em 5 de fevereiro de 2008, filha de Erika Smith e Obadias Acosta. Ela também tinha uma irmã mais nova chamada Alexa. Sofia demonstrava amor a todos com quem tinha contato. Ela era conhecida por ser feliz, adorável e divertida. Algumas das coisas favoritas de Sofia incluíam princesas, colorir e se fantasiar. Em determinado momento, os pais de Sofia seguiram caminhos separados. No entanto, a mãe de Sofia, Erika, recebeu a guarda total dela. Junto com sua irmãzinha, em setembro de 2010, Erika deixou um homem chamado Cristóvão Thierry se mudar com as três para o apartamento delas, que ficava em Exeter, Califórnia. Erika diria que o motivo pelo qual deixou Cristóvão morar com elas em primeiro lugar foi porque ela estava tentando ajudá-lo a largar o vício em heroína. Os dois começaram a namorar alguns meses depois e, independentemente do motivo pelo qual Erika disse que originalmente deixou Cristóvão ficar, eles logo começaram a usar heroína juntos. E foi mais ou menos nessa época que o abuso contra Sofia começou. Erika também alegaria mais tarde que Cristóvão a forçou a usar heroína. Eu duvido disso. Em 7 de maio de 2011, Cristóvão deu a Sofia um sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Após ela comer, levou Sofia e a irmã Alexa para tirar uma soneca no andar de cima. Depois de deitar as meninas, Cristóvão então voltou para o andar de baixo, mas menos de 2 horas depois, ele encontrou Sofia inconsciente no quarto dela. Ele gritou para Erika, que subiu correndo. O 911 foi chamado e Erika e Cristóvão começaram a fazer reanimação cardiopulmonar em Sofia. Quando os primeiros socorristas chegaram ao apartamento número 9, nos apartamentos Exeter, Sofia estava deitada nua, molhada e no meio do chão da sala em cima de uma toalha. Cristóvão estava a poucos metros dela, enquanto Erika estava do lado de fora do apartamento chorando. Enquanto Erika estava visivelmente abalada, Cristóvão parecia nervoso e assustado. A polícia disse que um dos policiais, que foi um dos primeiros a chegar à cena, percebeu que Sofia ainda tinha um pulso fraco e ela foi imediatamente levada ao hospital. Depois, ela seria levada de helicóptero ao Hospital Infantil Central da Califórnia. E sua irmãzinha Alexa foi levada pelos serviços de proteção à criança. Quando a menina chegou ao hospital, ela estava completamente inconsciente e precisou ser mantida viva em um ventilador. Ela tinha hematomas nas nádegas e sangramento saindo da boca, além das áreas íntimas. Então, além do provável abuso sexual, Sofia também tinha algumas lesões traumáticas na cabeça, o cérebro dela estava sangrando e mostrava falta de oxigênio e fluxo sanguíneo. Isso era consistente com abalo e impacto. A pequena Sofia teve morte cerebral em 11 de maio depois de ficar 4 dias no hospital. Enquanto seu pai, Obi, estava ao lado dela, ela foi retirada do suporte de vida, e então declararam sua morte. O pai de Sofia, Obi, soube por Erika que Sofia engasgou com um sanduíche de pasta de amendoim e geleia ao ser levada ao hospital. Ele só soube depois, quando médicos do hospital infantil informaram à polícia de Exeter a gravidade dos ferimentos de Sofia, incluindo hemorragia cerebral interna, e disseram que acreditavam que sua morte não foi acidental.
O médico que atendeu Sofia afirmou que foi um dos piores casos de sua carreira e parecia que ela havia sido torturada. Esse médico também se dedicou à proteção infantil e ao combate ao abuso infantil por mais de 25 anos. Ele também suspeitava que Sofia fora abusada sexualmente. Provavelmente foi atingida 2 vezes com força no abdômen e sofreu forte impacto na cabeça causado por algum objeto. Uma autópsia revelou que Sofia morreu por trauma de objeto contundente. Como suspeitavam os médicos, ela foi vítima de abuso sexual. Sofia tinha hematomas no couro cabeludo, assim como embaixo do couro cabeludo e no abdômen. Ela também testou positivo para maconha, por volta das 21h na noite em que Sofia foi levada às pressas para o hospital. A polícia revistou o apartamento onde ela morava e disse que o lugar inteiro estava uma bagunça. Também foram encontrados respingos de sangue no quarto das crianças. O edredom da Sofia estava cheio de vômito e fezes. No andar de baixo, os investigadores descobriram uma pilha de travesseiros e cobertores, e alguns desses itens pareciam ter manchas de sangue seco. Erica disse aos policiais que era estranho esses travesseiros e cobertores estarem empilhados, porque Christopher normalmente não limpava nada. Ela afirmou que alguns cobertores e travesseiros eram do quarto principal e não sabia por que estavam na sala de estar. A polícia achou parafernália de drogas e resíduo de heroína, mas não o suficiente para acusar Christopher de crime relacionado a drogas. Christopher e Erica foram levados à delegacia e interrogados em 7 de maio. Erica contou que, após o almoço, Christopher levou Sofia e Alexa para dormirem no andar de cima e depois desceu novamente. No entanto, ele subiu mais 2 vezes porque disse que ouviu barulhos. Na segunda vez que ele subiu, ele chamou por Erica dizendo que havia algo errado com Sofia. Ela subiu correndo e viu Sofia no chão com um olho aberto. Eles colocaram Sofia na banheira com água fria para tentar reanimá-la. Erica também ligou para o 911 nesse momento, e as duas tentaram fazer reanimação cardiopulmonar em Sofia quando um detetive perguntou a Erica sobre os hematomas encontrados perto das nádegas de Sofia. Erica disse a ele que foi quando ela tropeçou em algumas escadas mais cedo naquele dia e caiu em alguns blocos de brinquedo. Ela não estava em casa. Christopher cuidava dela naquele momento. Erica foi ao Save Mart por volta das 8h30 da manhã para pegar moedas, segundo contou a polícia. Ao ser interrogado, Christopher contou que ele e Erica estavam na sala quando ouviram um baque do andar de cima. Eles correram ao quarto de Sofia e a encontraram no chão, só de calcinha e camiseta, enrolada no cobertor e coberta de vômito. Ele disse que ela não respirava e parecia inchada. Então, ele pressionou a barriga dela algumas vezes e um pouco de vômito saiu. Christopher contou aos policiais que depois pegou Sofia e a colocou em uma banheira com água fria, tentando reanimá-la. Depois disso, ele colocou as roupas nela novamente, a enrolou em uma toalha e a levou para baixo, onde ela ficou deitada na sala de estar. Ele não conseguiu dar uma boa explicação de onde vieram os hematomas no corpo de Sofia, além de talvez ela ter caído da cama e batido em alguns brinquedos que estavam espalhados. Chris Cheery pode ser encontrado em um parque no condado de Tulare. Ele teme por sua segurança e não deseja revelar onde está hospedado. Queria contar seu lado sobre o dia em que Sofia Acosta foi encontrada gravemente ferida. Estávamos apenas lá embaixo fumando um cigarro Ornament Red e maconha. E basicamente isso, é tudo que a gente realmente faz. E as meninas estavam no quarto, lá em cima, dormindo. Eu a encontrei no chão, ao lado da cama, e ela tinha vômito e... Ela parecia inconsciente, mas com os olhos abertos. Chris contou que lavou Sofia na banheira enquanto a mãe buscava ajuda. Ele viu um carrinho de compras de metal ao lado da cama e acha que Sofia bateu a cabeça nele. Era exatamente ali, na cabeceira da cama dela, no chão, onde estava a cabeça dela, e ela ainda estava enrolada no cobertor e tudo mais. Então parecia que ela tinha rolado para fora, ou, tipo, você sabe, de alguma forma caiu. Você matou a Sofia? Você bateu nela? Eu nunca jamais coloquei as mãos na Sofia para machucá-la. Você abusou da Sofia? Não, eu nunca tocaria na Sofia. Eu a amava mais do que tudo. Para quem acha que ele matou Sofia, Eu sinceramente daria minha vida para que aquela garotinha estivesse viva, tipo...
Eu trocaria de lugar com a Sofia de bom grado, tipo, num piscar de olhos. Pouco menos de um mês depois, em 2 de junho, um mandado de prisão para Christopher foi emitido e, um dia depois, ele foi preso em Turlock. Christopher foi acusado de uma contagem de assassinato com circunstâncias especiais de tortura, sodomia e atos libidinosos e lascivos. Ele também foi acusado de agressão a uma criança causando morte. Sodomia e atos libidinosos forçados contra uma criança. A acusação de assassinato o tornou elegível para a pena de morte. A babá da pequena Sofia disse que havia notado sinais de abuso em Sofia meses antes de sua morte. A babá disse que viu Cristóvão bater muito forte em Sofia, e quando foi falar com Érica sobre isso, Érica simplesmente não deu ouvidos. Outra babá a viu com olhos roxos, e Sofia lhe disse, em várias ocasiões, que seu bumbum doía. Ela sempre tinha medo e pedia à babá: "Não conte para o meu papai." Naquele tempo, Sofia chamava Cristóvão de papai. Essa babá também tinha conversado com Érica sobre as coisas que havia notado, mas também foi ignorada por Érica. Porque se você ignora, então simplesmente não vai acontecer mais, não é? Cristóvão e Érica, em várias ocasiões, tentaram culpar essa babá por alguns dos ferimentos que a pequena Alexa teve, incluindo quando quebrou a perna e quando havia sangue em sua fralda. Uma vez, o julgamento de Cristóvão Sheary não aconteceria por mais de 5 anos após o assassinato de Sofia. Em 26 de setembro de 2016, o promotor começou com uma fotografia de Sofia, descrevendo-a como animada e sempre feliz. Depois, comentaram que Sofia sofreu trauma contundente, causando sangramento excessivo em várias partes do corpo. Enquanto mostravam aos jurados fotos chocantes dos hematomas da criança, o argumento da promotoria era de que Cristóvão havia abusado sexualmente e depois espancado Sofia. A defesa, por outro lado, dizia que, embora seja uma tragédia quando qualquer criança morre, neste caso não houve estupro, assassinato nem tortura. Eles chamaram o caso de Sofia de um mistério médico porque não havia marcas de amarração onde alguém a teria segurado, marcas de mordida para se defender ou qualquer evidência de tortura. A equipe de defesa de Cristóvão argumentou que se ela tivesse sido estuprada, teria sido encontrado mais sangue no apartamento. E os ferimentos dela teriam sido mais graves. Alegaram que parte do sangue achado pela polícia era por causa de uma rara doença de coagulação que Sofia possuía. Eles estão exagerando com isso. Eles também alegaram que a prisão de ventre, assim como os esforços de ressuscitação dos paramédicos, tinham algo a ver com algumas das lesões dela. A defesa alegava que Sofia poderia ter se machucado durante os esforços de ressuscitação, pois na ambulância um paramédico tentou entubá-la 2 vezes sem sucesso, até que os médicos assumiram. No entanto, os médicos também teriam dificuldade para entubar Sofia devido à obstrução nos pulmões. Mas a promotoria afirmou que isso não teria causado os ferimentos que Sofia sofreu. Em resposta ao argumento do sangue apresentado pela defesa, a promotoria apresentou provas de que havia sangue encontrado no colchão de Sofia. Disseram que Cristóvão pode ter eliminado outras evidências no chuveiro. A detetive que revistou o apartamento na noite do assassinato de Sofia não achou sangue fresco. Ele disse, no entanto, que havia a possibilidade de que uma pequena quantidade de sangue já tivesse secado quando ele chegou lá. Um bombeiro do condado de Tulare e paramédico de meio período testemunhou que se lembrava de ver o corpo da garotinha deitado no chão enquanto os paramédicos tentavam encontrar um pulso. Na verdade, ele foi o primeiro na ambulância a notar uma pequena poça de sangue embaixo de Sofia. Médicos identificaram lacerações e sangramento ao redor do reto de Sofia. O bombeiro que presenciou afirmou que nunca esqueceu a cena, pois sua filha tinha idade semelhante na época. Ele afirmou que, em 16 anos como bombeiro, raramente leva situações para casa, mas esse caso o marcou. Mais de 10 especialistas médicos testemunharam que a morte de Sofia foi causada por força extrema. Uma delas afirmou que era impossível que essas lesões tivessem sido causadas por um distúrbio de coagulação do sangue. Obrigada! O Dr. Philip Hayden, que examinou Sofia no dia em que ela foi levada ao hospital em maio de 2011, descreveu em detalhes gráficos a extensão das lesões de Sofia. Sofia tinha vários hematomas observados no couro cabeludo. Ela tinha vários sinais externos de trauma nas costas e nas nádegas, lesões abdominais e uma contusão no diafragma.
Embora o médico tenha concordado que Cristóvão havia abusado sexualmente de Sofia e depois a espancado até ela perder a consciência, ele disse que na noite em que ela foi levada ao hospital, sua mãe, Érica, contou uma história diferente. Ela disse a ele que Sofia havia caído da escada 2 dias antes e, naquele dia, tinha caído em um carrinho de brinquedo de metal. Nada disso tinha ligação com os ferimentos, afirmou o médico. O DNA de Cristóvão também foi encontrado na saia da cama no quarto de Sofia, mas a defesa disse que isso não era incomum, já que aquele já tinha sido o quarto de Cristóvão. A defesa destacou que não foi encontrado o DNA de Cristóvão no corpo de Sofia, nem o dela no corpo dele. No entanto, Washington poderia ter conseguido se livrar dessa evidência de DNA tão importante, e Sofia estava completamente encharcada quando os socorristas chegaram lá. Érica subiu ao banco das testemunhas no julgamento de Cristóvão. Ela disse que seu ex-namorado Cristóvão era um viciado típico, cheio de raiva, violência e abuso quando precisava de uma dose. Ela disse que ele já a havia enforcado, a empurrado contra a parede, jogado porta-retratos nela e feito ameaças de morte quando ela pediu que ele fosse embora algumas vezes. A primeira coisa que Érica se lembrou sobre o dia 7 de maio de 2011 foi que ela e Cristóvão tinham discutido, embora ela dissesse que não lembrava sobre o que era ou se a discussão ficou física. Embora eu ache que se tivesse ficado físico, isso é algo que você lembraria. Então, meu palpite é que ela está escondendo alguma coisa aí. Érica contou que a discussão só acabou quando ela saiu do apartamento para buscar heroína, pois Cristóvão mudava muito de comportamento durante a ressaca e ela achou que as drogas ajudariam. Para conseguir essas drogas, Érica pegou 2 ônibus até Visalia. Lá, ela gastou de 20 a 30 dólares em heroína. Quando voltou para casa, em seu apartamento em Exeter, depois disso, Érica disse que subiu para ver como estavam suas 2 filhas, que dormiam em uma cama de solteiro no quarto delas. Ela disse que não se lembrava se Cristóvão chegou a subir para ver as meninas, mas se lembrava de ter assistido a um filme com ele. Érica então testemunhou que ouviu um baque vindo do quarto das meninas no andar de cima, mas achou que Sofia só tinha caído da cama. Ao investigar, Érica encontrou Sofia deitada no chão, nua, mas depois disse que ela estava de calcinha. Érica viu que sua filha estava coberta de vômito e disse que iria ligar para o 911. Após a ligação, ela subiu e viu Cristóvão dando banho em Sofia. Érica então enrolou sua filha em uma toalha e a levou para a sala de estar. De lá, ela foi à casa de uma vizinha pedir carona ao hospital. Érica admitiu que mentiu para a polícia sobre certas coisas durante sua primeira entrevista porque tinha medo de perder a guarda dos filhos ou de ir para a cadeia por uso de drogas. Em seguida, perguntaram se ela confiava em Cristóvão com seus filhos. Ela disse que confiava nele. Ela não tinha visto nada que provasse o contrário. No depoimento, a promotora perguntou a Érica sobre quando a irmã mais nova de Sofia quebrou a perna. Isso foi em março de 2011, quando ela ainda era um bebê. Érica disse que, na época, Cristóvão contou a ela que eles estavam no parquinho e que o bebê torceu a perna enquanto estava no escorregador. Os médicos do hospital afirmaram que a lesão da bebê Alexa provavelmente foi causada por uma queda. Quando Érica confrontou Cristóvão sobre isso, ele então mudou sua história e disse que, na verdade, ela tinha sido deixada cair em uma festa de aniversário. Eu não sei por que Érica acreditaria nisso naquele momento. Também testemunhou o zelador do condomínio onde Sofia morava. Ele entrou no apartamento depois que a polícia saiu para limpar ainda mais as coisas. Ele achou uma embalagem de preservativo e o que parecia ser um dispositivo sexual no quarto das crianças. Uma vizinha do condomínio falou sobre as mudanças que ela percebeu na época em que Christopher foi morar com Érica e as meninas. Ela suspeitava que havia uso de drogas no apartamento. Também havia muitas reclamações dos vizinhos sobre o casal. E ela parou de ver Sofia, o Alexa e a mãe delas completamente. Uma mulher chamada Karen Beebe testemunhou sobre uma conversa que ela teve anteriormente com Érica. Érica tinha contado para ela que Christopher estava batendo nela e que um dia ele realmente a empurrou contra a parede enquanto a segurava pelo pescoço. Quando Karen perguntou por que ele tinha feito isso, Érica disse que era porque as crianças não estavam chamando ele de papai. Porque elas têm pai e você é um babaca, não sei. Nas declarações finais, a defesa de Christopher pediu ao júri que se concentrasse nos fatos sem especular sobre o ocorrido.
A promotoria afirmou que os fatos indicavam claramente que Christopher assassinou Sofia Acosta. Após semanas de depoimentos, em 14 de novembro, um júri considerou Christopher culpado. Após a condenação, o júri ouviu depoimentos para decidir sua recomendação ao juiz sobre a pena de morte. A defesa de Christopher argumentou que ele não deveria receber a pena de morte porque nunca teve a chance de ter uma vida normal. O declínio constante do relacionamento dos pais e o uso de drogas do pai na adolescência foram devastadores para ele. Sim, mas muita gente tem problemas assim e nem por isso sai por aí matando crianças, então... Com 15 anos, Cristóvão já era viciado em heroína e foi deixado para morar sozinho com o irmão em um apartamento. Ainda assim, durante seus 2.000 dias de encarceramento nos últimos 5 anos e meio, a defesa disse que Cristóvão se comportou bem porque foi a primeira vez na vida dele que teve um ambiente supervisionado e estruturado. A promotoria contestou essa afirmação, dizendo que Cristóvão realmente não foi um cidadão exemplar enquanto estava na prisão. Muito longe disso. Na verdade, ele jogou fezes em outro detento, foi pego com uma agulha de 5 centímetros em sua cela e teve 300 dias adicionados à sua sentença por não conseguir seguir as regras. A prova mais incriminadora foi apresentada durante a sentença. Era uma ligação da prisão do pai de Christopher, Charles Cherry. Charles pediu ao filho que não sorrisse no tribunal, mesmo sem o júri, pois a família de Sofia ainda estava lá. Christopher respondeu: "Dane-se eles." Ele não tem nenhuma simpatia nem respeito pela família de Sofia. O júri decidiu e recomendou pena de morte para Christopher Cherry. E o juiz concordou. Ele agora está no corredor da morte na prisão de San Quentin, na Califórnia. Jaqueline Perez, ex-amiga de Erika, estava presente no tribunal durante o julgamento. Ela afirmou não ser mais amiga de Erika e achava que ela também devia ser responsabilizada pela morte de Sofia. E eu concordo. O pai de Cristóvão, que também estava na sala do tribunal, disse depois: "Eles venceram essa parte da batalha, mas a guerra ainda não acabou. Sei que meu filho é inocente e seguiremos lutando até que ele tenha um julgamento justo." Ok, boa sorte. Só que não. Após disputa judicial com Erika, Obi Acosta obteve a guarda total de sua filha Alexa. Devido à forma como Sofia morreu, Obi teve que fazer aulas de controle da raiva e de violência doméstica para poder ser elegível a conseguir a guarda de sua filha novamente. Em 14 de maio de 2011, mais de 60 pessoas participaram de uma vigília com música e oração no Memorial Park em Livingston, Califórnia. Vários usavam camisetas com a foto de Sofia. O pai, Obi Acosta, disse: "Sofia era uma criança feliz. Ela sempre trazia sorrisos aos rostos das pessoas. Todos ficavam felizes ao redor dela." Ele contou que no hospital com Sofia só queria pegá-la no colo e abraçá-la. Mas ele não podia. Eles permitiram que ele segurasse a mão dela e foi só isso. Também foi montado um memorial com flores e velas no Parque Triângulo para Sofia. Em 24 de maio de 2011, dezenas de pessoas se reuniram na funerária Ivers e Alcorn para se despedir de Sofia Acosta. Na cerimônia, músicas foram cantadas e familiares soltaram pombas brancas. Sofia foi então enterrada no cemitério de Winton. Obrigada por ouvirem a história da Sofia hoje. Essa garotinha foi atacada de forma tão cruel por mais um namorado. E embora eu esteja feliz que Cristóvão tenha recebido a pena máxima pelo que fez com a Sofia, não acho justo que a mãe dela não tenha sido punida de forma alguma. Pelo menos, ela não conseguiu a guarda da irmãzinha da Sofia, Alexa, porque claramente não é uma mãe adequada por ter permitido que aquele homem ficasse sozinho com suas filhas em primeiro lugar. Se você curte True Crime, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando tem vídeo novo, que sai de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel. Até a próxima, se cuidem. Tchau! Obrigada por serem apoiadores do Mundo Cruel. A Dina, Alana, Allie, Amanda, Amberly, Amy, Angela, Angie, Brandy, irmão Mike, Carrie, Catherine, Cecília, Celia Cruz, Shantae, Claire, Danielle, Danny J, Drew, Emily, Eric,
Frank, Georgia, Haley, Hannah Hama, Jackie, Jen, Jennifer, Jerica, Josie, Kara, Christy, Kristen, Lori, Lindsay, London, Mandy, Marion, Mary, Mal, Melissa, Mimi, Mary Jane Kelly, Naoma, Nikki, Owen, Ray, Robin, Sharon, Starlet Sky, Stephanie O, Stephanie T, Susan, Suzanne, Tamara, Tammy B, Tammy S, O Caçador, Tracy Reino Unido, Wesley, Whisper 216. Vocês são demais. Agora tem um mundo ainda mais perverso no Patreon. Confiram em patreon.com, a Wicked World ou no app do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Tem alguma sugestão de caso para eu abordar? Se tiver, mande um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.